Começamos mais um Cast LAC, o nosso podcast do setor lácteo. Ao meu lado, Camila. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje tá demais, né? Quem que a gente tem hoje, Camila? Hoje nós estamos aqui com as presenças ilustres do Paulo, que é publicitário e psicólogo da Obá, e também o Antônio, que é o sócio fundador da Obá, para bater um papo mega importante sobre marca, imagem, posicionamento disso no mercado. E antes de vocês se apresentarem, eu tenho uma primeira pergunta. Por que a marca de vocês é um elefante com asas, cara? Volta a pergunta pra ele. Volta a pergunta pra ele. Vamos fazer isso, vamos voltar a pergunta. Por que você acha que é? O que você viu na marca? Eu tenho um palpite que eu pensei, que eu já opinei. Pra mim é porque vocês fazem coisas impossíveis. Fazem acontecer coisas impossíveis. Um elefante voar. A ideia da marca é a mesma marca desde 2004, 2003, 2004. A ideia é um elefante, que é um animal super inteligente, super dócil. Com um pequeno detalhe, ele faz uma diferença, certo? Se a gente conseguir colocar asas em um peso, uma imaginação, a gente consegue ir longe. A ideia veio a princípio. Eu lembro que uma vez, contando essa história, um cliente me perguntou, eu levei ele até a janela e pedi ele para olhar para a janela. Imagine se ele conseguisse ver um elefante passando na janela. Seria chamar a atenção. Então a ideia nossa é de fazer isso com os produtos, né? Numa gôndola, despertar o interesse e chamar a atenção. Esse contraste é muito legal, né? Do pesado e do leve ao mesmo tempo, né? Então você tem o peso da estratégia e tudo, e tem a leveza da criatividade. Então você consegue juntar os dois num elemento. E essa história ela foi construindo nesses 15 anos do escritório, né? Talvez a marca iniciou com esse conceito, certo? Ele foi agregando elementos ao longo desses 15 anos, mas ela nasceu com esse propósito, né? Da gente pegar empresas grandes, empresas pequenas, com conceitos fortes, conceitos grandes, e colocar no mercado de uma forma ágil e que seja bem visível. Basicamente, quem não conhecia ou quem não era fã nesses 5 minutos aqui, agora já é. Então vamos para a apresentação agora. O que é a Obá? Pois é, nós somos uma empresa de design. Eu gosto muito de falar que a gente não é uma agência e não é um escritório, a gente é uma empresa. O que eu considero uma diferença de empresa para agências e para escritórios? A gente tem um processo muito definido, certo? A gente tem um início, meio e fim de projeto muito definido, muito claro. Isso garante a gente uma assertividade maior, garante a gente um volume maior de trabalho. Dentro da equipe nossa, a gente conta com cerca de 30 colaboradores, com diversas áreas de trabalho, desde, por exemplo, o design, um redator, um psicólogo, o comercial, atendimento formado por RP. Então, ou seja, a gente tem um trabalho multidisciplinar, pode falar assim, multidisciplinar, né? Multidisciplinar, em que a gente coloca a produção do design em etapas, em uma certa esteira. Essa metodologia de esteira, é importante a gente lembrar que é uma metodologia da Obá. Então, ela foi aprimorada com o tempo, tem as suas fontes, né? De onde ela foi, suas referências, mas é uma metodologia própria. Então, assim, tanto as plataformas internas que a gente tem utilizado, toda a metodologia de job, de agenda, de tudo, é tudo uma metodologia própria. Então, a gente tem uma forma própria de lidar com o processo, mas é muito processual e talvez os diferencie um pouco, acho que o Antônio está querendo dizer isso, diferencia um pouco também das outras agências que acabam, às vezes a pessoa não tem horário, né? Aqui não, a gente faz uma coisa bem processual, a gente quer que as pessoas tenham o final de semana delas, a gente quer que os funcionários tenham também um processo, porque dá um alívio quando você trabalha com um processo pronto, né? Mentalmente a gente sente, putz, eu não vou ter que inventar a roda, que já tem a roda, eu só tenho que dar a cor para a roda, entender como é que ela funciona. É claro que isso a gente também usa de muito talento, criatividade e liberdade de criação. Eu acho que o processo trouxe para a gente, né, Paulo? A garantia que a gente consegue entregar, certo? Se eu chegar para vocês e falar assim, faz um desenho para mim, vai até te dar uma agonia. Você fala, o que ele quer, sabe? Desenho livre. A pessoa não sei o que eu desenho. Agora, desenho o melhor cavalo que você puder. Eu já te dei o norte. Vou falar da melhor vaca, né? Da melhor vaca.
Desenha a melhor vaca que você puder. Ou então, desenha a vaca para mim, eu quero uma vaca infantil. Aquele exemplo do coração é bem legal, né? Você fala. A gente, dentro desse processo, vamos falar assim, é o que o maior número de pessoas vão perceber. Se eu fosse resumir a Obá é uma empresa que ela traduz, é uma empresa que oferece o design comercial. O que é o design comercial? É uma forma de expressar se eu fosse resumir a Obá em poucas palavras, falaria que a gente é uma empresa que oferece ao cliente um design comercial. O que é o design comercial? O design comercial, ele tem a obrigação de passar uma mensagem de uma forma efetiva. Qual mensagem é essa? A mensagem só é efetiva se a gente souber quem que é o público, o que é essa mensagem. Então, quando a gente fala muito de desenho, de design, ensino, a gente já quer começar a desenhar, começar a rabiscar logo o processo. Essa é a última etapa do projeto. Depois que a gente tem uma construção sólida, que depois eu vou representar essa construção sólida com desenho do que a gente definiu. Correto? Então, esse eu acho que é o maior diferencial nosso e o processo, e a estrutura que a estrutura nossa oferece. Eu acho que eu acrescentaria aí no diferencial também os 15 anos de know-how dentro disso, porque acaba que o cliente ele não tem só um bate-papo sobre a marca, né? Ele chega que ele sente que ele está tendo quase que uma consultoria, né? Ele sente que ele está tendo assim de posicionamento. Isso tudo faz parte da expertise da empresa, de posicionamento da marca, de venda, do negócio muitas vezes, né? A não ser que e até os negócios que são muito novos, né? Que a gente pega que são muito diferentes do que a gente consegue ajudar o cliente nesse posicionamento, ajudar o cliente, né, a ter essa visão de mercado que é muito importante, que é o design comercial que ele fala. O design comercial, como que a gente traduz para chegar nessa mensagem? Lógico que tem técnicas e tudo mais, a gente defende muito a unicidade, né? A gente defende a pregnância no projeto design e é um raciocínio lógico. E a gente tem que ter, de aprovação, realmente a gente só vende o que a gente acredita, certo? A gente tem que ter uma aprovação do mercado, a expertise desses 15 anos do mercado para saber o que é aceito. Exemplo do laticínios, a gente atende mais de 70 laticínios, então a gente está envolvido nesse universo, né? Eu até brinco com alguns que eu também sei até fazer leite, né? Fazer leite não, fazer queijo. Dita, fazer queijo. Eu brinco com alguns que a gente consegue fazer queijo, se necessário. Então a gente tem o que a Obá vende e acredita, a gente tem que o mercado aceita e a gente tem a opinião dos stakeholders, a opinião dos proprietários, que também é importante. Certo? Eu falo de unicidade, é aquele código que ele torna, não é a palavra único em si, é aquele código que torna comum e representa a empresa. Certo? É pregnância. Na hora que a gente fala de uma marca, de um conceito, a gente vai e sente essa marca, o conceito. Né? Posso falar no exemplo Lactos aqui, por exemplo, a gente tem um todinho. Quando a gente fala do todinho, aposto que vocês conseguem desenhar a embalagem do todinho. Sim, de olho fechado até. O negócio já tá dentro da cabeça ali fixado, é loucura. O leite moça. É uma loucura. A gente desenha. A gente, não que seja idêntica ao que está no mercado, mas a gente sabe a personalidade dela desenhando. Isso é unicidade, pregnância. Agora imagina a leite moça, não que seja possível, lançasse uma embalagem no mercado rosa, ou que poderia acontecer, um azul escuro, verde, né? Verde, iria ser contra uma cultura já criada, né? Uma imagem já criada. Sim. Então o trabalho nosso fica em torno disso com raciocínio lógico e talento. O raciocínio lógico é muito legal a gente mencionar. Por exemplo, a gente já foi em fazendas que a criação da fazenda era 99% gado Jesse. E ele vendia os produtos final como produtos comuns. O gado, pela pesquisa, o gado Jesse gera um leite mais gorduroso. Sim. Que diferencia o produto. Então ele passou a ser quase o único no mercado quando ofereceu produtos de origem Jesse. Hoje a gente já vê isso do gado girolamo, vocês já tem uma especificação. Sim. Achar esse item do cliente que é comercializável, eu falo assim que é um dos maiores dons do design.
Sim, e isso foi um negócio muito interessante. Na nossa primeira reunião, eu senti muito que vocês fizeram isso, querendo entender da Consular, entender o que era, e eu achei isso muito legal. Que é exatamente isso que você falou, foi o que eu senti quando a gente fez aquela reunião. Você querendo entender da empresa realmente, para poder extrair isso para o mercado. E o setor lá que a gente vê que isso é muito, muito carente. E muitas vezes, você como proprietário, que não é culpa sua, vamos falar assim, direciona essa criação. Direciona esse sentimento para um filho, sem dados de mercado, etc. Ou com sentimentos, né? Ou gosto pessoal, certo? O design comercial, ele olha para o público, para o shopper, né? Para o usuário final do produto, né? E você está falando isso aí, eu estou pensando o seguinte. A pessoa desenvolve um rótulo lá, dá para o filho, dá para uma pessoa fazer lá, e ela leva em consideração o conceito que ela tem de estética. Mas o conceito que ela tem, não quer dizer nem que aquilo é bonito, porque a gente já teve experiência com isso. E bonito é relativo também. Bonito é relativo de cada um, né? Então, assim, aí seria a próxima pergunta: o que é uma identidade visual e a importância disso? Vamos voltar no caso, um pouquinho do Todinho, certo? Estou falando de marcas que são conhecidas, né? Não é cliente nosso. Dando referência como um projeto super comercial e muito positivo. Identidade visual de uma forma técnica, é um conjunto de elementos que ilustram ou representam a sua empresa, certo? Então, a gente ficar dentro dessa gama, desses elementos, é muito importante, porque cada ponto de contato eu vou remeter a essa empresa. Vamos imaginar um cenário. Um laticínios que adota como política ou como identidade visual a cor rosa. Um rosa bem forte, bem marca-texto. Consegue imaginar? Sim. Certo? Então, vamos pensar essa cor no ponto de venda. Eu não tenho um concorrente dessa forma. Pelo menos de cabeça não me passa. Não tem. Não tem. Aí o seu consumidor vai lá e experimenta o produto e fala assim: nossa, que bom. Como que vai ser a próxima compra dele? Vai ser mais fácil ou mais difícil? Muito mais fácil. Ele vai associar que o produto Rosa Choque é bom. E isso acontece também se o produto for negativo. Certo? Ele não vai existe associar uma segunda chance, né? Ele vai associar se o produto é caro, se é barato. A compra com a embalagem, aquela cor. Então, cor faz parte de uma identidade visual. E a cor também é um elemento de marca. Então, vamos falar assim, um dos trabalhos que a gente faz, né, Paulo, que é muito legal, é a gente entender o posicionamento dessa empresa. E a organização do seu portfólio de produto. Seria como, vamos falar assim, cada linha de produto tem uma persona. Vamos dar um exemplo. A gente pode colocar um queijo frescal numa linha leve. Cottage numa linha leve. Um queijo Gouda já numa linha mais premium, uma linha mais forte. Será que o consumidor do Gouda é o mesmo consumidor do frescal? Sim. Certo? E quando você fala de cor, é importante, por exemplo, trazendo um pouquinho da questão da psicologia, né? Da Gestalt, que é a psicologia da percepção, né? Do estudo das nossas percepções. Você fala de cor, se você põe uma cor rosa ali, fica fácil de você encontrar. E não dá tempo de você ficar procurando um concorrente. Você já está ali procurando. Eu quero aquele rosa que eu experimentei. De longe, a pessoa já encontra, porque cor é uma das formas, é uma das leis da nossa percepção. A nossa percepção é inata. Se eu jogar aqui um tanto de palitinho na mesa, você vai começar a contar de alguma forma. Ou você vai agrupar eles por proximidade, ou você vai contar de 3 em 3, ou por cor, ou separar por cor, né? Isso é inato, você não definiu isso. Sim, né? É automático. E o cliente também, na hora que ele quer a cor. A primeira coisa que ele vai, para identificar de longe, né? Ele vai procurar a cor que ele queria ali. A gente tem de fundo aqui uma prateleira nossa com alguns projetos nossos. Quando a gente olha para ela, a gente se perde. Sim. Por que a gente se perde? Porque são vários produtos diferentes. Certo? Então, ou seja, uma outra estratégia que a gente já usou também para outros laticínios é trazer essa unicidade para toda a categoria de produto na mesma cor. Então, toda vez que eu vejo uma embalagem, exemplo, na cor verde, eu remeto à empresa, eu remeto à marca.
certo? Então isso também é um ganho. Então dentro disso tem várias estratégias, pode ser cor, pode ser elemento, pode ser forma. Aí voltando na sua pergunta, talvez o sobrinho ou o filho que está fazendo a marca não tenha esse conhecimento. Não, e um né? Da escolha da cor, da escolha da cor do trabalho, né? De qual cor escolher, de entender como que é a gôndola dele ali, como que já são as cores que tem disponíveis. Né? Entender tudo isso, ele muito dificilmente ele vai ter esse conhecimento, essa expertise. O problema que isso gera é quando um laticínio, por exemplo, não, vou fazer por minha conta mesmo, ou vou pedir o sobrinho para fazer, aí o sobrinho vai e copia de outra marca. Ou copia a cor, ou copia a mesma letra. Eu acho... E aí você fica... Ele não rouba como um artista, né? Eu acho tem um livro que a gente gosta muito, a gente indica que os meninos chama Rouba como Artista. Que você aprende a ter referência sem copiar. Sem copiar. Que serve para quase tudo, né? Quando a gente estuda, a gente está buscando referência. Sim. Eu acho que todo o processo está modernizando, as pessoas estão acreditando na tecnologia, acreditando na especialização de cada área. Então eu acredito também que, vamos falar assim, que quando a gente tem um sobrinho ou um filho que desenha e não tem um estudo para isso, é o recurso que a empresa tem. Então, ou seja, eu não gosto de falar mal dessa etapa. É a etapa que vai levar essa empresa a algum lugar. Certo? Então, ou seja... quando é uma etapa, né? Assim, ela precisa dessa etapa. Quando realmente ela não tem, às vezes, o orçamento para isso, ela não tem, né? Às vezes ela está começando, né? Então, é um contexto compreensível, né? Nesse caso. É um contexto compreensível e muitas empresas chegaram na gente com esse desenho que foi sustentado por um bom tempo. Certo? O que a gente defende é que a gente tem técnicas e recursos que é capaz de adiantar a estratégia da empresa ou ajudar a formar, antecipar a estratégia da empresa, né? E formar uma estratégia mais sólida, mais forte. E a gente pode sim usar o sobrinho que sabe desenhar para ajudar nessa construção, porque querendo ou não, ele tem vivência na marca. A marca é boa, a marca é ruim. A gente não leva em consideração isso, muito em consideração isso, depois que eu tenho uma marca no mercado há 80 anos. Sim. Ela já tem no mercado há 80 anos, já reconhece o número de pessoas. Sim. Eu vou julgar se ela é boa ou se é ruim? Ela já tem sua história. Cara, vamos aproveitar. Ou eu vou começar do zero. Né? Então, ou seja, não existe um ditado, uma regra em que eu vou seguir 100%. A gente vai analisar caso a caso e a gente vai puxar de cada caso o melhor junto com a estratégia do proprietário, da indústria, ou da fábrica, ou da marca, né? Acho que o caminho é esse, né, Paulo? A gente trabalha muito a questão, vocês falaram da identidade visual, tem uma palavra que é chave, a gente falou muito do visual agora, mas tem uma palavra chamada identidade também, que é quase que a personalidade da marca. Entendeu? Então a gente precisa entender que tipo de conexão emocional você quer fazer, porque a conexão é emocional, né? Você vai definir a marca, claro que tem momentos que você vai comprar por preço, dependendo do produto, mas mesmo assim ela é emocional. Mesmo assim é porque você quer uma segurança, você não quer um gasto maior, você quer uma tranquilidade para você dormir à noite, isso é emocional. Então, que tipo de conexão a gente vai fazer? Então, que tipo de identidade, né, que tipo de personalidade aquela marca possui para a gente poder trabalhar aquilo, porque igual a gente sempre fala, marca é posicionamento. Às vezes o cliente, no primeiro momento ele fala, não, esse nome não é bom, né? E a gente fala assim, esse nome é maravilhoso. E o cliente fala, esse nome não é bom. Aí ele tem que começar a pensar no posicionamento daquele nome. Tem muitos nomes aqui que eu acho, nem vou citar, né, mas de marcas muito famosas, muito conhecidas, que talvez vocês não aprovariam para uma empresa de vocês, mas que já tem um posicionamento tão bom, né, tão bem feito, que o nome encaixou de alguma forma. Marca é construção. Né? E a construção é essa unicidade verbal e visual, certo? Ao longo de um período e com a frequência. Eu lembro, recente, eu fui no escritório, a recepcionista estava de sandália havaiana. É cliente meu. Ela estava de sandália havaiana. É cliente nosso, é cliente do Obá. Corta o meu, tá? Eu lembro que eu fui no... Ele vai sair tudo, você coloca só preto e branco. Sai 100%, viu?
Eu fui numa reunião, primeira vez que eu fui numa empresa cliente nossa da UBA, a recepcionista estava de sandália havaiana. Aí eu entrei assim, nossa, mas a recepcionista de sandália havaiana, tava com a unha bem feita, que eu reparei, falei, ela tá com o pé machucado. Eu fiquei assim, sandália havaiana? Aí eu subi pro segundo andar, eles eram representantes mineiros das havaianas. Olha que legal. Fez todo sentido. Fez sentido. Todas as peças encaixaram. Fez todo sentido. E, então, isso é marca. Isso é construção. Sim, que bacana. Que certo? bacana. Isso é construção da marca. Então, é a forma como sua recepcionista, o rapaz da portaria, o diretor principal, o filho do diretor fala da empresa. Certo? A gente tem o Paulo, é psicólogo da UBA, e ele é responsável também pela equipe de RH, pela situação de RH. A seleção da equipe que trabalha com a gente hoje é uma seleção montada, escolhida a dedo, com personalidades diferentes, com perfis diferentes, mas todas muito próximas do propósito. Isso. Então, ou seja, fica fácil da gente conversar. A gente está remando para o mesmo lado. E eu, como empresário, nesses 15 anos, eu já remei ao contrário de pessoas da minha equipe. E é muito mais doloroso. A gente tem uma ideia, e assim, é muito comum na área da gestão de pessoas, de recrutamento e seleção, as pessoas terem uma ideia de que qualquer pessoa cabe em qualquer lugar. E não é verdade. Né? A gente tem que avaliar como que é o perfil, a pessoa, a gente está falando de identidade, né? Então, como é que é a personalidade daquela pessoa e como é que ela vai bater com a personalidade da empresa, que ela é uma entidade em si. Então, existe uma personalidade da nossa marca. Então, se a pessoa também, ela não... Se o exemplo da Havaiana, a secretária detestasse a Havaiana e não quisesse usar, dificilmente ela ia passar a mesma tranquilidade na hora de usar, né? Ela ia falar, nossa... E outra coisa... Hoje em dia tem uma coisa que as pessoas têm que se antenar muito para a questão da marca. Qualquer um pode opinar sobre a sua marca numa rede social, qualquer pessoa, inclusive os seus funcionários e ex-funcionários. Eles podem entrar lá num post, você faz um post maravilhoso do iogurte e tal, aí ele coloca lá, de que adianta o iogurte se o meu chefe não deixa eu emendar nem o feriado, entendeu? Ou então, de que adianta se o meu iogurte não me pagar? Então a gente precisa, o próprio colaborador, ele tem que absorver a marca também. Que é o que a gente chama de endomarketing, né? E a gente vê isso acontecendo muito hoje em dia com as redes sociais. Então, por exemplo, se vaza um vídeo de algum funcionário de uma companhia aérea se tratando um cliente. Isso. As redes sociais daquela companhia aérea, todas postagens, os comentários... É a conexão emocional. E olha que legal. A gente está falando de design. Sim. Certo? Que é comportamento. Né, Paulo? É como a gente expressa. E por que isso é importante na hora que a gente entra no laticínios? Imagine um laticínios que é todo orgânico. Existe essa possibilidade de orgânico no laticínios? Todo natural, todo orgânico. E a forma de expressar dele não seja em defesa do meio ambiente. Não faz sentido. Certo? E ao contrário agora? Um laticínios industrial, de uma só forma de poder aquisitivo maior, tal, expressando só de uma forma orgânica. Não sei se a palavra seria essa, né? Descola, né? Você descola a imagem que você tem do que você faz. Então, quando a gente entra, o primeiro passo é a gente entender um posicionamento dele, quem são as pessoas, como que elas conduzem, como que elas trabalham, certo? Depois dessa construção verbal pronta, o desenho é consequência. Ele já vai se moldando, né? É engraçado porque às vezes a gente fazia umas entrevistas com os clientes, a gente ia perguntando, eu ia sempre perguntando a questão para ir elaborando a marca, o arquétipo, que a gente trabalha com o conceito de arquétipo, né? De marca. Então explica, por favor, o que é. Explica o que é arquétipo. O arquétipo, bom, o conceito do arquétipo que a gente trabalha é o esqueleto do design, é onde ele vai só dar uma formazinha pra gente. A gente quer saber como é que é a personalidade do cliente. Então, é um conceito junguiano, da psicologia analítica, que coloca 12 tipos de personalidade, como se fosse assim, que tem a ver com o seu pertencimento, a sua vontade de pertencer a um grupo, ou a sua vontade de ser livre, e o seu medo de ousar e a sua vontade de ter estabilidade. Então, dentro dessas 4 necessidades, a gente vai perguntando, fazendo e tentando encaixar o cliente mais próximo ali. Então, por exemplo, um arquétipo vou citar muito forte. Comediante. É um arquétipo muito forte. São as marcas
vou citar aqui, é marca grande, né? Sim. A Skol, por exemplo. Você sempre vai ver os anúncios da Skol com aquele tom de comédia. Vai ter uma pegada no final, uma coisa engraçada, muita cor, a Fanta, outro comediante, muito colorido, muito design, assim, né? Então, olha só, para chegar nisso, o arquétipo ajudou ali, né? A BMW é uma do governante, então é aquela coisa clássica, mas que te garante, você não tem medo de comprar BMW. Eu não tenho uma, mas Sim. Né? Você não tem medo, você não vai achar, pô, ela vai te dar uma estrutura ali. A Harley Davidson é o fora da lei, o rebelde. Não tem como não ser, né? Então, assim, você vai pegando só o esqueleto. Aí, a partir do posto, já temos algumas características da personalidade, entendemos qual arquétipo que ela está mais próxima, e a partir daí vão criando os valores, a forma de se posicionar. A Harley Davidson, se eu não me engano, corrija se eu estiver errado, Paulo, ela já tentou lançar moto esportiva. Já. E a Coca-Cola já tentou fazer a Coca-Cola que chamavam de New Coke. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Elas fizeram na década de 80, 90, ela fez a New Coke. Saiu até naquela série Stranger Things, eles fizeram uma brincadeira zoando isso. Mas teve a New Coke e os Estados Unidos não aprovou, porque é muito tradicional o produto, para você transformar em New. Então ela teve que voltar com a Classic. O exemplo da Harley Davidson, o estilo de moto, uma moto esportiva, não combina, né? É um visual muito claro que não combina. E às vezes o cliente quer abranger todo mundo, né? Ele quer pegar todo o mercado. Eu quero moto esportiva também, eu quero aquele também, eu quero aquele também. Às vezes a marca dele é muito específica. E acontece isso no universo lácteo muito forte. Então, um dos trabalhos nossos também é ajudar nesse direcionamento. Por exemplo, eu tenho um laticínios, recente agora um laticínios que ele é do interior. Ele vende bastante no interior, a produção dele é de 30 mil, 40 mil litros, e ele vende a produção dele toda do interior. Aí ele falou, quero vir para Belo Horizonte. 200 e poucos quilômetros de Belo Horizonte. Aí a primeira pergunta, por quê? Você já vende estrutura toda organizada, tudo lá. Por que você quer vir para cá? Aí ele tem uma cultura mais popular. Eu quero passar por um jeito prêmio. Não é vergonha ter um produto popular. Certo? É vergonha a gente fazer um produto e vender o que ele não é. Certo? Isso a gente não concorda. Tem que deixar claro com que o produto é. Mas eu tenho produtos mais baratos, produtos caros, eu tenho uma bebida láctea, eu tenho um iogurte puro. Ou seja, são produtos diferentes, a gente tem que deixar claro isso. Certo? Então, ou seja, nessa organização de portfólio, a gente ajuda muito isso. E quando a gente está falando de cultura e esse posicionamento, essa condução de pessoas e de marca, porque quando a gente entra no laticínios, a gente conversa com os proprietários, com o comercial, ele todo tem o costume de vender produto popular, ele vai ter muito mais dificuldade de se lançar um produto premium. Tanto na produção, na fabricação e na comercialização. Sim. Certo? Então, ou seja, será que esse é o caminho? Eu quero agregar valor, tudo mais. Todo mundo quer agregar valor, né? Todo mundo, muito quer fazer volume, agregar valor. Mas e qual a razão disso? Certo? Sim. E a pergunta que eu faço aqui no escritório, hoje a gente atua no mercado com um número aproximadamente de uns 500 clientes na estrutura toda. Eu tenho clientes menores e tenho marcas multinacionais. E aí, qual que a gente dá mais valor, qual que a gente não dá valor? Hoje a gente trabalha da mesma forma com praticamente todos. Mas como escolher, o que é o futuro? Então essa pergunta a gente se faz sempre, né, Paulo? E a gente precisa, e às vezes a gente se preocupa, né? Será que a gente quer ser conhecido como a embalagem varejo, né? A gente quer ser conhecido como laticínio. Então a gente fica, né? É claro que com o tempo, o know-how do varejo, do mercado, né? Do comercial ficou muito forte, né? Ele é experiência, ele é tudo. Mas aí, de repente, chega um cliente que soa como um desafio pra gente, né? Então, será vamos tentar, vamos ousar aqui, né? E já deu certo, né? Deu muito certo também, outros. Então, hoje a gente tem não só a criação do rótulo, mas toda a personalidade da marca, a identidade visual, toda a pessoa, o tom de voz da marca dela, como que ela vai conversar com o público, como é que ela cria essa conexão.
tom de voz é importantíssimo. Você tem a forma de conversar, até vocês devem ter o de vocês. Sim. Né? Se você chega para mim e fala assim, olha, o nosso podcast, ele é sério, a gente não gosta de brincadeira, a gente não gosta de falar. É um tom de voz que vocês podem ter adquirido ou não, né? Aqui a gente é solto, a gente gosta de deixar fluir, né? Sim, então, isso é o tom de voz, é uma característica da identidade de vocês. Se um dia vocês mudam isso, o público percebe na mesma hora. E é muito interessante que isso que vocês falaram da pessoa querer, às vezes, abraçar o mundo, é uma conversa que a gente tem muito dentro do laticínio. Às vezes o cliente, a gente chega e é exatamente isso que você falou. Ah, não, eu quero começar com esse produto aqui, que vai ser um produto mais barato, mas eu quero depois ir para um produto que é classe A. Aí a gente sempre fala, eu cuidado. fiquei pensando aqui, você estava falando, eu fiquei pensando numa série de coisas que veio na minha cabeça. É sobre o primeiro ponto é sobre isso. Você citou, eu trabalho com a linha classe CD e eu quero ir para um público A. Mas não é a cultura da empresa. Ele vai fazer uma disruptura de marca, de processo, de produto para ele ir. Isso é uma das coisas que a gente faz muito quando a gente vai definir um projeto, é qual público que ele quer atingir em primeiro lugar. É a primeira pergunta, né? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou. E geralmente chega pra gente assim: eu vou começar no CD porque vende muito, mas depois eu quero fazer um produto AB. Como que a gente traduz isso? Aí depende do porte da empresa. Uma empresa de menor porte, de um porte médio, eu consigo traduzir isso a partir do perfil do proprietário da equipe comercial. Certo? Eu brinco assim, qual que é a rota dele? Certo? A rota dele tem mais facilidade para qual lado? Qual caminho? Certo? Aí a gente consegue puxar um pouquinho dessa estrutura. E não sei se vocês encontram esse desafio, quando chega esse discurso pra gente, a gente começa no popular e dificilmente ele lança a linha premium. Não consegue sair. Não, ele não consegue. Eu não conheço. E vice-versa, né? Vice-versa. Ele tenta, coloca um prêmio na marca lá, alguma coisa que condiz com isso, mas o produto não é uma linha. Não vira, porque a marca, a embalagem rosa que a gente falou no começo, ela já é reconhecida como preço barato. Exatamente. Como produto não sei o quê. Então, ou seja, eu vou comprar ela a partir daí, né? E o pessoal tem muito na cabeça que às vezes um produto para classe CD vai ser qualidade inferior. E não é esse o ponto. Não é esse o ponto. A gente sempre fala isso, qualidade é o mínimo para qualquer classe, qualquer coisa. A gente gosta muito no escritório não separar meu shopper, meu usuário, meu público por classe. Eu vou por atitudes. Certo? Não é porque eu tenho menos poder aquisitivo ou maior poder aquisitivo que eu respeito ou desrespeito o meio ambiente. Sim. Certo? Que eu preocupo ou não preocupo com a sustentabilidade, ou que eu consumo leite melhor ou um leite pior. Sim. Certo? Vamos dar um exemplo do universo do lácteo. Por exemplo, eu tenho um leite de búfala que é rico no cálcio, não sei o quê, e uma criança especial só pode tomar ela. Aí será que essa criança nasceu num berço mais simples, ou mais popular, ou não? Então, seja, é mais, quando a gente orienta essa condução sobre o consumidor, ela vai mais na esfera atitudinal. Certo? Eu acho que esse é um caminho e uma tendência de futuro para trilhar o caminho, para trilhar o projeto. Mas esses desafios são muito gostosos, né, Paulo? Vamos falar assim, no dia a dia a gente dá boas risadas dentro do escritório, na hora que a gente pega um desafio, e do outro lado do cliente, também entendo que talvez a gente pode propor algo que não é o esperado, certo? Mas a ideia nossa é abrir a cabeça da pessoa, abrir a cabeça do empresário, sabe? Pensar, né? Fazer pensar, justamente. Fazer uma analogia com a psicologia. Dentro da psicoterapia, você escuta muito um preconceito assim, qual que é a diferença? Eu vou para um boteco, converso com um amigo meu, e aí eu fiz minha psicoterapia. Aí eu sempre falo assim, é terapêutico, mas não é terapia. Pode ser, terapêutico. Então assim, pode te dar pode te dar um resultado, você nem sabe qual, mas talvez não vai resolver seu problema. Eu já escutei isso muito. Tem escutado muito que eu tô precisando fazer terapia, viu? Pode ser um sintoma, hein? Eu sou mais defensora. Eu falo no escritório assim, gente, todo mundo aqui de cada terapia, tá? E muitas vezes o processo de criação do cliente, ele é terapêutico para o cliente também. Não quer dizer que a gente faz terapia, não, tô avisando. Mas é terapêutico, porque o cliente, ele chega aqui muitas vezes angustiado. Ele precisa... O Antônio sempre pergunta isso, né? Quais são suas dores, né? Então, assim, a gente precisa ajudá-lo a se sentir mais aliviado
dessas angústias, né, para poder seguir o negócio dele, porque o negócio dele não é só marca. A gente trabalha com a marca, mas ele tem a parte da produção ainda para olhar pessoas, né, conta, financeiro, tem tudo ali que ainda. Fazer uma pergunta para vocês. O que é design para vocês? Design é como eu sei que marca que é. É a imagem que eu tenho da marca. Também jogaria que a imagem. A imagem que eu tenho da marca. Design, ele surgiu da necessidade de solucionar algo, ou de representar algo, certo? Pode ser solucionar um problema, ou representar uma imagem, né? Ou uma empresa, uma estrutura, certo? Design no pé da letra é desenho, né? A gente vai para o design de produto, design artístico, design comercial. A gente voltar um pouquinho lá atrás, na época das cavernas, uma flecha. Por que a flecha ela tem uma ponta fina, pontiaguda? Porque tinha que matar alguém. Mas como é que você sabia que você tinha que matar alguém? Instinto. Não. Por observação. Você tá muito forte. Você vê um animal, o homem das cavernas via o animal que tinha os dentes pontiagudos, né? Então ele tentava imitar o dente, porque aquilo ele via que perfurava, aquilo matava. Eu nunca pensei. Mas a gente não tem, né? A gente não tem. A gente não tem. Isso tem no livro História do Mundo. Que legal. Vai falar, ele faz uma. É legal, depois eu tenho que olhar o nome do autor que eu esqueci. Mas ele conta isso, dessa observação nossa de copiar a presa do animal, porque nós não temos, né? Então ele pega a pedra lascada, né? Ele começa a lascar a pedra, porque ele sabe que aquele tipo de. Ele percebe no dente do animal entrando e rasgando. Ele faz o design da pedra. O desenho do homem da caverna nas paredes. Na parede. Representava a caça, era o macho, para deixar a fêmea procriar. Então, ou seja, o design é isso, é uma comunicação, uma necessidade de solucionar um problema. Certo? Então, quando o cliente chega pra gente, eu pergunto assim, qual que é a dor? Aí a gente já fala assim, aí eu quero uma embalagem azul, verde, dessa forma, a vaquinha aqui, qual que é a dor? Ela vai ser quadrada. Não, qual que é a dor? Sabe? Vamos entender primeiro o que é a sua dificuldade, o que é o seu problema, o que é a sua dor e o que você pensa como empresa. Certo? Aí a gente começa a conversar. O meu problema não é visto, minha marca não é grande na gôndola, não sei o que. Então, ou seja, não é aumentando a logomarca que a marca do cliente vai aparecer. Ela vai ser mais fácil a visualização. Mas vou enxergar ela, vai ser positiva ou negativa. Sabe? Então, ou seja, o design é um universo assim, surpreendente, muito grande. Vamos falar assim, cada caso é um caso diferente. Eu falei que a gente já tem cerca de 70 laticínios. Cada um dos laticínios que eu atendo tem uma particularidade. Cada um é diferente um do outro. Ou seja, um perfil do dono, ou seja, uma proposta de produto, um tipo de produto. Desses 70, graças a Deus, eu não tenho nenhum que fala assim comigo. Copia fulano, olha para ciclano. Não temos. Certo? Eles acreditam que a gente vai buscar o que é realmente dele. E esse orgulho dele, que chega assim, isso é meu. Acredito nisso. Aí até a equipe comercial vende. É a fé, a cultura da empresa, né, Paulo? Por exemplo, você fala, eu acredito muito nisso. Cara, se eu acredito muito, eu vou ter mais força, mais estímulo, eu vou vender. E o meu design, minha cara representa esse estilo, sabe? A gente já fez uma embalagem pro lado do Nordeste que era um girassol, e ele era apaixonado com girassol, a família toda com girassol, o pai, a mãe, todo mundo adorava girassol. Na hora que a gente expressou o girassol no projeto, nossa, vai vender demais, certo? Mas o que vai vender o girassol é uma identidade forte, um produto bom, a visualização desse produto remeteu o girassol, etc, etc. Reconheceu o girassol no projeto, a qualidade do produto vende, tudo mais vende. Então, assim, é uma construção. Nunca é uma coisa só, né? Nunca é uma coisa só. Serve para ilustrar o projeto. E a força que eles tiveram, na hora que eles adoraram a imagem, ali já aumentou 10% do faturamento só do acordar do dia com vontade, né? E por mais que um trabalho nosso possa transmitir simplicidade, ele não é um trabalho simplório, entende? O mais simplicidade que ele possa ter, porque às vezes a marca, ela transmite isso, às vezes, né? Ela é uma marca mais minimalista, ela é uma marca que ela vai transmitir. Não quer dizer que é assim,
que ele seja simplório, que a gente, né? Porque às vezes o cliente pensa, ele acha que ele vai chegar aqui e vai encontrar uma coisa toda rebuscada, um final, né? Mas tem todo um processo, às vezes, até mesmo para a gente entender a simplicidade que é necessária para aquela marca. Sim, não, e a gente, vocês estão falando e eu tô lembrando várias situações que a gente já viveu com o nosso serviço mesmo de projeto, de consultoria, que é exatamente isso. Às vezes a gente chega, o cara fala o que ele acha, o que ele quer, e a gente, cara, seu problema não é esse. Não é isso que a gente precisa mexer. A gente tem que mexer nisso daqui primeiro. Mas é um ponto da pirâmide que eu fazer lá no final. A opinião do dono, a opinião do proprietário. Certo? No certo porte de empresa, muito forte. Certo ponto, nem tanto, ou certa estratégia, ou certa condução da empresa, nem tanto. Eu tenho diretores aqui de empresa proprietários que não importam tanto dessa forma. Certo? Então, ou seja, cada caso é um caso e tem que ser analisado. Tem que ser conversado. Eu até me digo, Antônio, a sua tabela de preço para um cliente é diferente do outro. Não, o trabalho é diferente. Sim. Certo? Não é desenho da marca? Como é que eu faço um desenho da marca? Vamos falar assim, com o mesmo valor, estou falando de custo, com o mesmo custo, um laticínio de 2 milhões de litros com um laticínio de 3 mil litros. Certo? É a mesma coisa. Uma responsabilidade é maior que a outra. Talvez o 3 mil litros pode ser até um valor de investimento maior. Mas o que eu vou expressar nele vai ter um trabalho maior. E eu vendo também em cima do custo hora da empresa, né? Sim. Que é o lado que eu falo assim, nós somos uma empresa, eu tenho custo hora, eu tenho data de entrega, eu tenho todo o processo definido. Como vocês têm, como vocês dependem isso com a empresa, né? Sim. A gente separa exatamente da mesma forma. A gente entende que com alguns laticínios de alguns postos, a gente vai ter um trabalho muito maior do que com outros laticínios. São situações diferentes. Então, cada cliente individual, cada orçamento individual, cada demanda individual, né? Eu fiquei viajando aqui agora em algumas coisas sobre essa questão da psicologia da marca. E o que faz com que um cliente defenda a marca. Por exemplo, eu citar o exemplo de uma Apple. Quem compra a Apple, ele defende a marca de tal forma que ele não quer que outra pessoa parente dele, compre um outro celular que não seja Apple. Deixa eu te devolver uma pergunta. Você acha que o concorrente da Apple consegue fazer um celular, um aparelho telefone com a mesma tecnologia, né? Eu acho que faz até melhor. Sinceramente, eu acho que ele faz até melhor. Então, porque vamos pegar a Apple, por exemplo. Por que você acha que ela tem essa marca muito forte? Eu acho eu vejo a Apple como uma... Primeiro que, vamos colocar assim, você já deu resposta na sua pergunta, tá? Posso te dizer que você já deu resposta na sua pergunta. Quando você coloca o seu propósito à frente do produto, nada muda a sua marca. Então, o propósito da Apple qual que é? Quebrar o status quo. Sim. Que é a primeira propaganda foi e sempre vai ser. Que é a primeira propaganda da Apple foi essa. Por quê? Ele está te dizendo não o que a gente vende, ele está dizendo por que eu vendo aquilo. Isso é sensacional. Então, ele está te dando o sentido da marca. E, psicologicamente falando, pergunta da psicologia, o que acontece? A gente tem áreas no cérebro, inclusive a área límbica do cérebro, ela capta muitas vezes, ela não capta as coisas por palavras apenas. Ela precisa de captar pelo sentido da coisa. Sabe aquela pessoa que você fala, eu já falei 20 vezes, a pessoa continua fazendo do mesmo jeito? Gente, como acontece? Vamos explicar isso aqui bem ela não viu o exemplo, ela não pegou a coisa no sentido do porquê de eu ter que fazer aquilo. E se ela não se identifica com aquele mesmo sentido da marca, então a marca quer quebrar o status quo. Eu preciso de ter pessoas lá dentro que também querem quebrar o status quo, que topam quebrar isso. E o cliente também tem que topar quebrar isso. Ele vai ter que topar uma coisa inovadora, diferente, um celular que vai vir colorido, vai vir de outra forma. O cliente vai ter que topar também. Mas se eu tenho uma pessoa lá que ama o status quo, provavelmente ela vai causar uma divergência dentro da empresa, dentro do trabalho dela. E o cliente não vai ser o cliente que vai fidelizar com aquilo ali. Por quê que tem a fidelização? Porque aí tem uma conexão emocional e a pessoa se vê na marca. Ela se vê ali dentro, né? Então, a Apple passa a ser uma parte dela. A marca passa a ser uma parte, um parente, ou parte da família. E isso é tudo resumindo com o desenho da marca, o desenho das embalagens?
é a construção. Levou tempo para chegar nesse ponto. É a construção, a conduta dela até então. Certo? Então, marca, pode falar que é muito. A marca é construção, é longo, é o prazo, é longo do tempo. E como a gente trata ela por um longo período, com muita consistência. Certo? E consistência é importantíssimo. Ela manteve até hoje. E é muito difícil a gente rejeitar um acordo comercial, uma proposta, uma oportunidade para a gente manter a estrutura da marca. Né? Eu vou te dar um outro exemplo que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Eu conheço muitos, tem um pessoal, não vou citar o nome aqui, mas que tem casas de show de... hein, Paulo? O quê? Eles estão escutando. Nossa, De casas de... Você citasse o nome. Casa de show de rock, por exemplo. E eu conheci muita gente também, muito antes, vou botar aí 20 anos atrás, que tinham casas noturnas de show, só que não davam conta de ficar só no rock, por exemplo. Você entrava lá, de repente você chegava, estava tendo banda de axé, eu virava pro dono e falava, mas por que você colocou o cara? No rock não está vendendo. E aqueles que mantiveram o público, e mantiveram a sua identidade, eles cativaram o público para sempre. Então, as casas continuam cheias até hoje. Sim. Né? Então, você que acredita numa coisa, você não abre mão dos seus valores e nem do seu porquê, do seu sentido. Então, a Apple, ela é muito uma hora acontece, né? Uma hora acontece. Né? Então, a consistência, a persistência, né? E acreditar naquele sentido também. E buscar se conectar com essas pessoas que vão pensar como você, que vão sentir como você. Então, se nós aqui somos uma empresa que trabalha com volume, com processo e tudo, eu tenho que ter uma pessoa que é processual, que ela vai topar o processo, que ela vai gostar de ter volume, de ter desafio. Né? Eu tenho que ter uma pessoa que são 500 clientes, né, como você colocou. Então, cada dia ela vai estar trabalhando com um cliente. Então, tem que ter uma pessoa... Né? E a gente está falando da gente, mas isso acontece no universo lá. Vocês vão encontrar, vocês vão citar exemplos seus também, vocês vão enxergar exemplos seus em que eu tenho de uma estrutura, uma diversidade de produto, em que que olha mais para o outro só cumpre tabela, só cumpre tabela. Isso a gente enxerga muito. Certo? Aí empresas maiores usam esse produto como moeda de troca, de negociação, comercial, etc. Certo? Acho que a gente está fazendo muito também no perfil que hoje, me corrija se eu estiver errado, um perfil de 50 mil, 30 mil litros, né? Sim, é o nosso completo. E esses ali estão talvez ali no universo meio da tabela. A gente entrou num laticínios agora, tem pouco tempo, também. Ele tinha uma linha de produtos, acho 50 e poucos produtos portfólio, com 15 a 20 mil litros. A gente vê muito isso. Será que esse é o caminho? Sim. Certo? Eu não acho que seja. A gente conversa muito isso com o nosso cliente. Tipo assim, às vezes você está desprendendo energia para fazer um produto que representa o mínimo de sua renda e você está desprendendo gente para fazer isso. Sendo que você podia estar investindo foco nisso aqui, que ia te dar um retorno muito maior. Você consegue... Então, quando você fala da Apple, voltando, a Apple entendeu qual que é o essencial. Qual que é a essência. Sabe? Então, ela vai trabalhando ali, cultivando o que é essencial para ela. Né? Outra pergunta para vocês, voltando lá no universo da ciência, por exemplo, o sabor de iogurte, coco com abacaxi. Vocês já ouviram? Não. Eu fui numa reunião, aí eu também fiz a mesma cara que vocês fizeram. Eu pensei na cara absurda. Não, mas aí eu falei, não, esse cara, será que vende? Esse era líder de venda na região. Que é isso? Pequeno, coco com abacaxi. Gente, é uma loucura líder de isso. venda na região. E eu por intuito, eu falei, nossa, já vou chegar, já vou portar esse produto. Né? Era líder de venda. Então a região também, o que é? A construção. Já tomou catuçaí? Nem imagina. Sabendo que é a nova bebida do carnaval em Belo Horizonte, virou catuaba com açaí. O cara tá fazendo carrinho, começou com um carrinho. Acho que eu vi isso no Instagram. Fazendo catuaba com açaí. Agora o cara já tem até os pontos de venda. Daqui a pouco você vai ver. Daqui a pouco você vai ter o catuçaí. Daqui a pouco é cliente seu aqui. O pessoal do catuçaí pode procurar a gente aí. Aonde que ele tá aí pelas redes sociais.
É uma construção, concorda? Você tem exemplo desse tipo de marca, vamos colocar paralela aí, voltado para o setor de alimentos, uma marca que você poderia citar, porque essa marca é muito forte, ela traz uma conexão muito forte com o cliente, a tal ponto do cliente defender a marca. Tem algum que você poderia citar? Aqui eu não vou citar, não. Eu posso te perguntar assim, o que vale por um bifinho, por exemplo? Você sabe? O que vale? Por um bifinho? Vocês lembram desse slogan? Nós estamos na época de vocês, não. Teve um slogan. Não, eu sou da época. Teve um slogan do Danoninho que vale por um bifinho. Porque era nutritivo, era esse negócio. Sim, tinha. O Danoninho entrou no cardápio infantil e não sai. E tem mães que não tiram de jeito nenhum. Na hora que vai fazer a compra, o Danoninho, porque ele vale por um bifinho. Quando eu vejo um adulto comprando Danoninho, isso me espanta um pouco. Isso. Por quê? Mas geralmente tem filho. Geralmente tem Eu sou essa adulta. Mas coloca no cardápio da criança, da alimentação dela. Sim, não tô com fome, só quero um Danoninho. Então, come Olha, gente, o Danoninho vem na McDonald's. Gente, isso é uma loucura. Sim. Não sei se é o Danoninho. Hoje tem um nome. Tem os concorrentes, eles têm um nome. Mas a gente está falando Danoninho. A gente não está falando. A gente não fala apetite suíço. A gente não fala apetite suíço. A gente fala A gente falou do Todinho. Não é bebida láctea, é Todinho. Bebida láctea. Então, essas Isso marcas já é uma construção, né? A gente tem outros, por exemplo, um Gillette, de um outro setor. Sim. Então, a gente consegue numerar várias. A gente tem cotonete, pra mim, é uma loucura que tem cotonete. Exatamente. Cotonete é a marca, não é? Então, assim, você tem uma conexão. Agora, hoje, posso também citar aqui as empresas que são para o vegano, por exemplo. A conexão emocional deles é muito forte. É muito forte. Então, assim, é um público e tem aqueles mais radicais, tem aqueles que tomam produtos veganos, mas tem aqueles que não compram de empresas que tenham outros produtos que não sejam veganos. Então assim, vai criar a questão da sustentabilidade, questão de valores sociais estão entrando junto com a marca. Não é mais apenas o produto, tá? Mas questão de valores sociais estão entrando junto. Essa questão de sustentabilidade traz para o cliente, traria para o cliente, ele está contribuindo de certa forma. Sim. Nós falamos muito isso no último podcast que a gente gravou com a Ayla do Vaca Feliz. Ela falou que hoje os consumidores cada vez mais querem saber se as vacas estão sendo bem tratadas nas fazendas antes de consumir aquele produto lácteo. Sim. E isso é muito bacana, isso é muito forte. E o pessoal não explora isso, eu não vejo o pessoal explorando muito isso, laticínio. A gente tem um universo muito longo construído. Sim. Vocês trabalham, vamos falar assim, conseguem colocar 5 laticínios que vocês trabalham. Vocês enxergam lá coisas que um consumidor final não viu. Sim. Isso é correto? Sim. Então, ou seja, essas coisas que o consumidor final não viu, não foi exposto ao consumidor final, pode ser o que dê personalidade à marca. Sim. Certo? Eu tenho laticínios que têm projetos sociais super legais. Certo? A gente divulga, tem laticínios que tem um projeto de sustentabilidade super legal. Tem laticínios que direciona valores. A gente atende um laticínios lá na Bahia, Salvador, né? Que é o laticínios, vou citar o nome, que 100% do valor do laticínios é direcionado para a educação. Bacana. Certo? Isso é uma forma de comunicar. É uma forma de agregar valor. Você tem também que tem a universidade que produz o produto, ou a verba do produto volta para a universidade para produzir um produto cada vez melhor. Viçosa, por exemplo. Viçosa. Você está vendo? Não precisou nem de eu falar mais. Não, no Brasil é um exemplo bastante sensacional. É o melhor doce de leite. É um exemplo. Mas aí é justificado pelo que você cita, né? Que você citou aí agora e você fez a pergunta e respondeu. O doce de leite Viçosa. É o melhor doce de leite do Brasil. Ele é trilhado como um projeto bem forte. Sim, que dá uma robustez para ele, né?
Fica mais robusto. E tem, por exemplo, os produtos que Inclusive, são nós estamos voltados... desenhando o projeto deles agora, daqui a uns 4 meses deve estar no mercado. Ai, que show! Agora não vai ter como, ninguém ganhar só usa mais em nenhuma competição de doce. E os produtos que são voltados também para atividade física, por exemplo, que envolvem whey, que envolvem, também tem uma identidade muito específica. É uma conversa com um outro público. Não é uma conversa com um público só que usa laticínio, é uma conversa com um público que quer proteína, que quer aumento de qualidade de vida. Isso do whey foi um caminho trilhado também, porque antes o soro era 100% vilão, era ruim, ninguém queria soro. E agora tem o whey, que é um negócio que todo mundo acha super legal, super saúde. É um caminho trilhado, porque antes era o vilão e agora é o mocinho, né? Exatamente. Entendemos um pouco, vamos colocar assim, mas eu queria olhar de uma ótica do pequeno. Um cara que está começando, você até citou, Antônio, que o cara que não tem uma grana para desprender em cima disso. Qual que é o primeiro passo? O que ele tem que pensar para desenvolver, para entender o mercado que ele quer atender, para chegar a um produto premium? Qual seria a trajetória dessa empresa, se você pudesse desenhar isso? Mas para chegar num produto premium? Ou... Sim, que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Não sei. Vou falar assim, sinceramente eu não sei. Eu falo no conceito de marca. Todo mundo, desses 500 clientes, a gente está no número de 50 mil e tantas embalagens desenhadas. Desde 2014, em 2014 a Obá passou por um processo em que a gente afirmou o estilo empresa. Começamos a contabilizar horas, trabalho, contabilizar tudo. Então 2014 até hoje, tem 10 anos, né? A gente... 9 anos, né? A gente... Foi igual a Dilma agora, né? Dilma. 2014 hoje são 9 anos. A gente começou a contabilizar. Então a gente chegou no número de mais ou menos 50 mil e poucas embalagens. Se eu te falar que desses 50 mil projetos se eu tiver 10, 20, 30 projetos que chegou e falou assim, meu produto não tem qualidade, empresa que chegou em história falando isso, o número deve ser em torno de 10, 20. Certo? Todo mundo acha que o produto dele tem qualidade. Qual é o seu diferencial? Qualidade. Que bom. Porque pelo menos todo mundo fala. Que bom, pelo menos tem essa preocupação interna, né, Paulo? Que bom. Só que... Nem sempre, talvez fica só na nossa expertise, fica só na mente do cara. Exatamente. Nossa, a gente já viu muito isso. Então a gente não vai falar que o produto, a sua cultura é ser prêmio ou não ser prêmio. Certo? Então, defender a cultura, entender o posicionamento e deixar claro o que eu vivo. Certo? É um dos maiores desafios que eu acho que o empresário do pequeno porte tem que ter. Depois desse desafio, saber que o mercado está. Assim, acho que eu vou falar mais da minha área, né? Saber qual mercado ele está. Se ele tem uma rentabilidade legal ou não com o produto dele. Os concorrentes dele, quem são? Por exemplo, um laticínio de 5 mil litros, meu concorrente Porto Alegre. Cara, você tem que achar um diferencial da Porto Alegre. Porto Alegre é 1 milhão de litros por dia. Não tem como. Certo? Então você não vai conseguir concorrer com ele. Vamos mudar o foco. Não estou falando de sonho. Cara, Porto Alegre também começou pequeno. Sim, claro. Certo? Eu estou falando de estratégia para montar o projeto. Certo? Então, como que um escritório de design pode ajudar? E como selecionar um escritório de design também? Ver o portfólio, ver a estrutura, ver as pessoas que trabalham, ver a sinergia. Sinergia é muito importante. Porque muitos clientes chegam aqui e a gente briga pelo projeto. A gente discute pelo projeto. Se levar isso para o pessoal, né, Paulo? O que acontece? A gente cria inimizade. A função não é essa. A função é criar um retorno, um resultado. Eu diria assim, se eu vou resumir mais um pouquinho para te responder do que eu acho que é a primeira coisa. Eu diria que é uma atenção qualificada da realidade dele. Psicólogo fala... Difícil, né? Isso, já tô aqui, Tem que ter uma atenção muito qualificada de quem ele é e do que ele é capaz ali. E galgando dentro da realidade, mensurando o resultado, né? Não colocando, vou fazer a marca com meu sobrinho, não é? A gente tá coitado do sobrinho, assim, mas, o sobrinho, quem faz marca com o sobrinho agora já largou. Agora deve querer me falar assim, não,
Mas, E o pequeno mas o que, que ele pode gente? Ó, gente, eu defendi o sobrinho. O que, que ele pode tirando fazer dele. dentro do universo real que ele tem? Ele tentar fazer o melhor dentro daquilo ali e manter a consistência daquilo. Então, o meu melhor hoje é ter construir a marca, mas eu não consigo fazer hoje um grade book. Mas eu posso ir lá na OBA e conversar com o doutor e falar, olha, eu quero começar com a minha marca, eu quero começar dessa forma. Daqui a um tempo eu quero fazer um brand book. Eu entendo a importância disso, mas hoje eu quero ir dessa forma. Então, ele precisa entender qual que é a realidade dele, né? Sim. E sem medo de ver a realidade, sem medo de entender aonde que ele vai precisar melhorar e assumir realmente o propósito dele. O que ele quer, né? E tomar cuidado, às vezes, de falar assim, não, se eu não consigo fazer isso aqui hoje, eu não vou fazer nada. Se eu não consigo ser o melhor que nisso, eu não quero mexer. Isso é do ser humano, né? Eu acho difícil a gente generalizar esse processo, né? Mas o empresário em si, ele já passa por boas dificuldades no dia a dia, né? Trilhar um caminho de sucesso é aproveitar também as oportunidades que esse caminho te direciona. Vou dar um exemplo de uma outra marca de sucesso nossa, a B de Campo. Ela era produtora de iogurtes e trilhou o caminho do zero lactose, foi uma das pioneiras. Certo? Então, ou seja, ela enxergou esse caminho e trilhou um caminho de oportunidade. Então, o empresário, dono do laticínios, dono da marca, eu acho que ele tem que ter um caminho a seguir. Guiar por esse caminho. Nesse caminho vai ter desvios, vai ter obstáculos, vai ter. Não pode ficar parado nesses obstáculos. Aí a gente trabalha com fornecedores bons, com parceiros bons, parceiros que acreditam no desenvolvimento do projeto. Eu tenho lá clientes laticínios aqui de 5 mil litros. Eu devo ter alguns clientes de 5 mil litros, 3 mil litros, menores. A gente ajuda na seleção de parceiros, a gente indica pessoal de nutricionista, a gente indica engenheiro de alimento, certo? Tudo numa atividade para começar, todo mundo começa, certo? E ele entender o que é o meu posicionamento. Por exemplo, recente também, agora a gente fez uma marca em que ele tem uma linha de produção, aí a gente sugeriu, da linha de produção tinha 18 produtos, a gente sugeriu ele a iniciar, fazer o creme de leite, que era um produto falta no mercado, dificuldade. Hoje a produção dele é 80% de receita o creme de leite. Aí tem 2, 3 produtos, que na lista, se não me engano, é manteiga e... Vamos responder, né? Na mesma produção do creme de leite, manteiga... creme de leite e manteiga. Creme de leite e manteiga, E 80% do faturamento dele vem do creme de leite. Então, assim, aí sustenta a empresa dele em cima do produto que a gente chama da vaca leiteira, né? Que dá o resultado. Sim. E ele tem um sonho em outros produtos, sabe? Então, vamos falar assim, tem um planejamento, né? Eu acho que as coisas planejadas, eu acho que é o principal caminho. Planejamento é importante, né? É o principal caminho. A escolha dos fornecedores e um planejamento mesmo. Isso eu vejo que o pessoal... Eu até já tive contato com alguns clientes que eles até planejam, até definem o público-alvo, mas se perdem no meio do caminho. E acaba desvirtuando aí e indo para um outro caminho completamente diferente e não consegue mais colocar como se diz, o trem nos trilhos. E o laticínio fica no giro, concorrendo com marcas de processo. Lá na Consular, que a gente divide as empresas, eu divido as empresas em duas categorias: empresas de processo e empresas de produto. Toda empresa tem produto. Só que uma empresa de processo, um McDonald's, por exemplo. McDonald's para mim é empresa de processo. Ela não é o melhor sanduíche. Tem muita gente que critica. Uma hamburgueria do bairro, ela é uma empresa de produto. Exatamente. Talvez. Mas vamos colocar uma hamburgueria de famoso Belo Horizonte que trabalha com hambúrguer artesanal mais premium, uma empresa de produto, né? Fala a marca aqui, nós já pedimos um patrocínio aqui já. E o pessoal não tem muito bem definido isso. E a marca também não comunica com isso.
Aí essa empresa que pensa em produto premium, ela investe no piso do laticínios. Ela investe no maquinário do laticínios. Ela investe em conhecimento, em consultor, em ajuda para poder ir lá, ensinar o processo. Sim. Em estrutura. Sim. Aí na luz própria. A empresa de que você está falando de laticínios. De produto. De produto? Sim. Mas também a empresa de processo teria que investir. Não, as duas investem. As duas investem. E eu vou te falar que até, assim, é claro que a escala é diferente, mas seria mais ou menos o mesmo equipamento. Mesmo equipamento. A diferença aí, para mim, está na marca e no produto. Pois é, então ela investe nisso tudo. Investe. Correto? E será que o consumidor dela sabe? O público dela sabe? Não vou falar assim. Não sabe. Então tá aí. E eles não transmitem, eles nem sabem como transmitir. Por que meu laticínios, todo leite, 100% do leite vem da minha fazenda? Vem da minha fazenda, 100% do meu leite. Todo queijo que eu faço, frescal, ele é comercializado em 5 dias. Prazo de 5 dias. Ah, mas meu consumidor final não sabe. O que adianta esse esforço? Não adianta nada. Se você não traduzir. Se você não traduzir isso. Sabe? Vamos falar assim. Então o design está aí para se comunicar. Não adianta a gente esforçar todo dia, batalhar, tem que batalhar. Tem que esforçar. Mas a gente tem que comunicar o trabalho feito. Um bom exemplo disso é aquele ovos de galinhas livres, né? Ovos de galinhas livres. Ovos de galinhas livres. O Wilson adora esse exemplo aqui. Toda galinha. Quer dizer, nem todas, né? Alguém comunicou isso melhor. Não, na verdade, assim, esse negócio da comunicação, isso cai dos ovos de galinha livre cai muito bem, porque o pessoal cai naquela questão do ambiental que a gente estava falando. Que o consumidor, a percepção que a gente tem é que o cara tem uma preocupação maior. A galinha tá livre, ela não tá presa. Eu quero dar um exemplo aqui, mas eu não sei se eu posso citar essa marca ou eu não sei se... O maior exemplo que eu vejo disso é o Activia. Sim. Melhora a flora intestinal. Mas aí eu acho que já vai... A galinha livre, ela não é só porque a galinha tá criada solta. É porque a ideia de ser algo mais natural, entende? Também pesa para o consumidor. Eu estou comprando uma galinha do sítio. Por que o queijo seco tem valor? Entendeu? É porque ela está livre, quer dizer, ela está solta, ela não está numa incubadora, ela não está sofrendo, ela não está naquele negócio. Então, ela é uma galinha, porque a própria marca não explica qual é a diferença de uma galinha livre e uma galinha galinha livre. Sim, mas também não teria assim, uma percepção de um bem-estar animal. Pode ter também, é o que eu estou dizendo, que às vezes perpassa não só pela questão social, mas uma questão pessoal mesmo. A pessoa que compra, ela compra com menos culpa. Você tá entendendo? Sim. Não, estou consumindo um produto aqui. É de origem animal? Faz sentido isso ou não? Mas eu tenho 2 ovos ali com o mesmo preço, mesmo tipo de ovo e tudo, só que um é galinha livre. Não tem nem como. Nossa, obrigada por tem um valor agregado ali que eu tô levando. Vamos explorar mesmo isso que eu agora. não seja defensor da galinha, né? Queijo seco. Sim. Criação do gado, queijo seco. Montanha. Criação do gado de uma fazenda industrial. Uma fazenda com tecnologia alta. E a criação do gado, queijo seco. Vi uma reportagem no Grupo Rural, deve ter um tempo agora atrás, em que há 10 anos atrás o agricultor ia com os 2 filhos debaixo do braço, a esposa, uma casinha lá no alto para aproveitar a pastagem por 6 meses, época de chuva, e levava o gado. Certo? Se hoje você contar esse posso falar um sofrimento, né? Essa história. Se você contar essa história no projeto, você tá lá, o leite a R$8 o litro, o leite do outro lado a R$8 o litro, você vai escolher qual? Sim. Vou ajudar o senhor Antônio nessa estrutura lá, tal. Isso é conexão emocional. Isso é conexão emocional. Então, se é pela culpa, se é pela vontade de ajudar, existem emoções sendo conectadas ali, além do produto em si. Você pega um café, aí o café está produzido na zona da mata, família Costa Silva, altitude, latitude, volume, safra.
Ele produz 1.000 quilos de café. Você fala, nossa, essa família aqui produz 1.000 quilos. Aí mostra a foto dele. Sabe? Você conhece, parece que você conhece o dono, você se sente envolvido. Aí esse café é R$1 mais caro que o outro café. Sim. Os dois são altos, os dois são caros. Mas um você cria conexão. R$50 o quilo do café e o outro 45. Cara, você compra o que cria conexão. Sim. Certo? Aí o queijo de alto valor agregado tem essa. R$1, R$2, será que faz diferença para o consumidor final? Agora, uma mussarela faz diferença, né? Uma mussarela faz diferença. Um queijo frescal faz diferença. Mas um queijo frescal bom, bem produzido, você paga. Você paga a embalagem, você paga a estrutura dele toda. Sabe? Então, vamos falar assim, de novo, gente, cada marca conta uma história. O caminho de sucesso está na tradução dessa história sendo verdadeira, seja fácil de aplicar, fácil de conduzir e por tempo. Nós somos seres compassíveis, de compaixão. Compaixão é você conseguir entender o que o outro está sentindo sem precisar sentir a mesma coisa naquele momento. Então, o ser humano, ele tem na estrutura dele, de neurônio de espelho, inclusive, estruturas de... A gente é o animal que sabe copiar alguém. Então, eu consigo copiar a sua mão aqui, o seu jeito, e com o treino eu vou ficando parecido. Eu consigo... Isso é conseguir, pelo menos, sentir parecido com o que o outro sente. As marcas hoje, elas estão descobrindo isso, essas conexões emocionais, elas são muito fortes. Então, o ser humano, ele se liga nessas histórias, nessa vulnerabilidade, né, em todo esse contexto que é trazido para ele, além do produto. Além de que ele já está cansado de ser enganado também. O consumidor hoje, ele não quer ser enganado, ele quer, poxa, eu estou te trazendo aqui, olha, o meu queijo, ele é feito por esses produtores aqui e tal, é quase que assim, se você quiser ajudar, entendeu? Você falou, não quero ajudar ninguém. Eu não consigo, por exemplo, eu não consigo, toda vez que eu vou no caixa, aí a pessoa pergunta, você gostaria de doar os centavos? Eu falo, como eu vou dizer não? Não tenho condições de dizer não, né? Que isso? Não tem condições de dizer não. E se me perguntar, eu vou falar. É muita empatia também, né? Empatia. É a empatia, é a conexão, é a compaixão, é a habilidade de você conseguir ver o outro do ponto de vista dele. E às vezes a gente sente, emociona. Você vai ver uma história, olha, esse café, igual você falou, é feito por uma família de produtores que cresceu assim. Você fala, poxa, eu estou ajudando, estou revertendo aqui para a família. Então eu estou ajudando. É o que você falou, não é só a culpa. A culpa pode ter? Pode. Mas ela é uma emoção, ela é um sentimento também, que vai ser aliviado. Um gancho importante agora. Você falou a questão da... Você citou uma coisa que eu acho muito importante para o momento que a gente está passando, que é a questão do consumidor não quer mais ser enganado. Só que o consumidor continua sendo enganado. Eu vou citar o exemplo do setor lácteo agora, que se tem esse engano do consumidor a todo momento. Então, por exemplo, manteiga. E aí eu queria pedir para vocês desenharem um ambiente que o cara poderia fortalecer isso na marca dele. Manteiga. Hoje, a gente tem manteigas tradicionais, muito boas, feito com 100% creme de leite. E hoje tem-se a mistura de manteiga e margarina, que você consegue reduzir o custo do produto. E o que geralmente os laticínios estão fazendo? Como eles não podem colocar aquilo como manteiga, eles colocam a marca mais forte no rótulo e colocam lá... esqueci a nomenclatura do produto agora, mas especialidade láctea lá. Mistura láctea. Mistura láctea lá, não sei se é essa mesmo, mas mistura láctea lá de manteiga com margarina. E o pote é igual, as cores geralmente manteiga é amarela, as cores são iguais, só que o produto não é o produto original. Está acontecendo muito isso agora com mussarela. Está entrando uma leva de mussarela no mercado aí, que é mussarela com mistura de amido. Processado, que é o queijo processado. E aí, só que tem muita gente, eu tenho vários clientes que não compactuam com isso, com esse tipo de coisa. O laticínio, esses laticínios que trabalham com esses produtos, geralmente são os laticínios que estão brigando aí por preço. Então ele tenta reduzir o máximo possível o custo de produção dele, porque baixa o custo lá na gôndola e vende mais. E tem muita gente que não sai do tradicional, do original.
Aí o desafio que eu tava para você é o seguinte, como que fortalece isso na marca e na imagem? Como que um cara pequeno que quer manter isso, ele poderia colocar isso claramente para o consumidor? Deixa eu te devolver uma pergunta. Por que isso está acontecendo? Do meu ponto de vista, o custo, se a gente tem uma inflação alta, o custo dos produtos aumentaram muito de preço. Automaticamente, produto lácteo não é um produto essencial na vida. Vamos colocar assim, da pessoa. O principal dela é arroz, feijão lá. Então ela pode abrir muito lácteo, né? E aí aumentou muito o custo. E para baratear, para ter competitividade, eles estão diminuindo os tamanhos e fazendo esse tipo de coisa. E isso é meu ponto de vista do mercado. Mas você pode ficar à vontade de ferrar. Não, a minha opinião pode ser até... Não sei se existe... Posso falar que existe o certo ou errado? Sim. Vamos pensar nos vários lados da situação. De um lado, eu estou colocando um produto mais barato porque tem gente com menor poder aquisitivo e essa pessoa também tem que... Que consumir. Tem que consumir. Certo? Vamos pensar por outro lado. Estou colocando mais barato para competir com o preço de produção. Certo? Ou seja, eu tenho vários lados dessa moeda. Meu ponto de vista, assim, eu não acho errado lançar o produto com a mistura de amido. Sim. Não. Tô falando mas não é nem essa ótica. A ótica que eu estou querendo trazer... Como que eu comunicar esse diferencial? Comunicar para o consumidor que não quer mais ser enganado. Sim. Você tá entendendo? Que eu sou Por original. exemplo, você falou que o laticínio não é um produto igual arroz e feijão. Mas o leite já foi. Talvez não tenha hoje. E por que ele deixou de ser? Porque por causa de muito conteúdo dizendo algumas coisas sobre a propriedade do leite. Sim. Algumas correntes aí que vieram trazendo. Então, por exemplo, se a sua marca é pequena e ela é uma marca que é vamos dizer, o original, seu requeijão não tem amido. Por que você não vai dizer isso? E por que você não vai, às vezes, propagar o conteúdo da importância de não ter o amido, por exemplo? No caso, por exemplo, se eu colocasse no rótulo 100% leite... 100% leite... Isso seria... Mas 100% manteiga... A gente já lançou no projeto, assim... Ou manteiga sem mistura. Eu acho que o ponto da questão... Aí na sua página, no Instagram, você tem uma entrevista, sei lá, às vezes falando com a importância de não ter mistura. Sim, a importância que aquilo ali vai trazer para o consumidor. E dizendo, não enganamos você. É esse posicionamento da marca, entendeu? Esse posicionamento de forma visual. Eu entendi que você vai colocar lá. Tem várias formas. Vamos falar assim, na embalagem em si, a gente tem que seguir a legislação. A legislação, de vez em quando, não deixa. Sim. Certo? No trabalho. E está cada vez mais... mais fechado. Mais fechado. Hoje em dia, a gente tem a rede social de comunicação que todo mundo tem acesso. Sim. Muito fácil. Então, de novo, um planejamento. Eu detectei meu concorrente dessa forma. Eu quero trabalhar em cima para... Eu não sou a favor de falar mal do outro. Eu sou a favor de falar do que eu posso produzir da minha estrutura. Por isso eu estou puxando por essa parte. A questão que ainda não ficou muito clara é se você está falando de qual lado? Estou falando do lado do original, do cara que faz o produto de verdade, o cara que não engana o consumidor, porque o outro... Então você colocar isso, e aí o que a gente falou, a marca, o design não é só desenho, ele é posicionamento também. Então, não só a marca, não só a parte visual... Psicologicamente nessa marca. Não só a parte como visual. Você jogaria o psicológico da marca para mostrar para a pessoa que aquilo ali é um produto puro, que ele não tem uma adição. Então, puro é uma palavra que é difícil você dizer. Eu só estou colocando aqui como que usaria. Né? Agora, se for uma marca, por exemplo, que já tenha, vamos pegar aqui o arquétipo do cara comum, que é o bom vizinho, o amigo e tal, ele vai ter que ir nesse discurso, olha, nós continuamos amigos, e tão amigos que eu sou incapaz de colocar amido no meu produto. Entendi. Entende? Eu sou incapaz de colocar um amido ali. Nós continuamos sendo
a marca original, esses anos todos, não continuamos não colocando amido. Mas você saber o posicionamento do seu público, acho que isso também é muito importante nesse processo, porque se o seu público importa, você tem lá um ponto Isso é um de ponto queijo. importante. Sabe por que eu tô perguntando isso, cara? Porque, por exemplo, eu vejo que hoje, eu tô falando da ótica de consumidor, eu vou pro supermercado, eu fico procurando as pegadinhas. Entendeu? Então, assim, hoje eu demoro muito mais no supermercado do que eu. Mas mas depende, se chegar para um nutricionista, ele vai te falar que a margarina em si já é uma pegadinha. Não, mas Né? eu falo assim. A existência dela, o nutricionista, por exemplo, não vai te dar esse aval de falar, né? Ele vai te falar, como manteiga, 100% manteiga. Sim. Não mistura, não. Ó, o meu ponto de vista quanto a isso é o seguinte, concordo muito com isso que você falou, Antônio, de todo mundo tem que ter acesso a isso, entendeu? Então é melhor uma pessoa que tem uma renda mais baixa ter acesso a algum tipo de proteína, mesmo que seja de forma em menor quantidade do que um produto original, do que não ter acesso a nenhuma. Sim. Eu concordo com isso. Não, mas eu acho que isso tem que ficar muito claro pra pessoa. Mas se tiver claro, você não mas está eu não enganando. tô falando a questão de certo Esse é o ou ponto, errado. porque Tem hoje, produto. isso Eu que estou o falando Wilson do que tá faz falando, isso que o Wilson tá falando, muita marca hoje, por exemplo, no caso de mussarela, coloca amido no produto e não fala isso pro cliente. Isso aí Não, mas é aí errado. Mas eu tô falando, tirando de lá da fraude. Eu tô colocando, tem gente que rotula. A maioria rotula. Ah, esse produto é uma mussarela processada. Tudo bem. Só que ele Eu tá não posso concorrendo. fazer é comprar mussarela processada achando que é mussarela. Sim, Esse é o ponto. mas o que eu tô querendo dizer é que ele tá concorrendo na mesma prateleira, gândula com o que não é processado. Deixa eu te fazer uma pergunta. No mesmo tamanho, no mesmo formato, com as Qual que é o mesmas. preço de uma? É diferente de preço. Significativo? Depende do produto. Se for manteiga, sim. Se for mussarela, não. Aí você tem um valor significativo. Uma dica, consumidor final. Não tem como fazer O mesmo produto, o mesmo metade do produto preço. com metade do preço. Não, a gente sabe disso. Mas o consumidor não sabe. Mas é uma coisa O assim. consumidor tem que saber. A minha pergunta é como traduzir isso para o consumidor. Você sabe, vamos fazer. Eu não acho que isso é um desafio. Eu acho, na verdade, que isso é uma obrigação da marca que tem esse diferencial diz, pô, se ela não está usando isso, ela está perdendo o mercado. Se ela tem esse diferencial e ela não ganha ela não consegue concorrer no preço exatamente por causa disso. Mas como que você faria isso? Ela tem que- Por exemplo, vamos citar o exemplo de manteiga. Se você fosse um produtor de manteiga, não, eu trabalho com um produto 100% creme. Como que você ia traduzir isso? Irmão? É o pulo do gato. É o pulo do gato. É o pulo do gato isso aqui agora. Eu vou falar assim, eu acho que o problema não é como que eu faria. Você faz. O problema tá, eu vou falar assim, é no meu posicionamento de marca. Eu tenho uma rede mais popular em que esse produto vai ser meu concorrente. Certo? Meu produto vai estar funcionando com outro preço. Eu tenho um cliente que fala assim, não tem como eu fazer um sorvete bom sem colocar o creme de leite. Sabe? Eu falo assim, se o meu preço é metade do preço, tem menos creme de leite que o meu. Sim. Né? Então é mais um posicionamento de produto. Eu tenho clientes meus de pão de queijo, o produto não tem queijo, tem aromatizante de queijo. Ele custa R$3 o pacote. É uma pão de loucura. queijo de uma marca líder de mercado de qualidade custa R$14. Sim. 14. Um exemplo disso, por exemplo, requeijão. Não sei se vocês frequentam aquelas redes de atacado, que é muito comum. Isso é um exemplo. Esses dias a gente foi numa rede de atacado e a gente estava comparando marcas de requeijão aleatoriamente lá. Um requeijão, uma especialidade láctea lá, de 1,8 kg. Vou citar um preço aqui, não lembro o preço, mas vou citar um preço aqui. 1,8 kg, R$15. Aí uma marca tradicional que eu gosto bastante, até citar que é a Quatá, estava com um requeijão de 400 gramas. A gente sabe que é o requeijão original, que é a marca É confiável, né? R$15. Mas você acha que o consumidor final, na hora que vê os dois, ele não sabe disso? Nesse caso, sim. Mas tem situações que não. Eu tô citando a mas Quatá porque é uma marca já confiável. A questão é, toda essa conversa nossa veio do ponto de vista do consumidor. A gente está falando do consumidor que se importa com isso. Sim, mas aí o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Então, assim, a gente está falando desse consumidor, desse cliente, do cliente. Se o seu cliente não se importa com isso, dificilmente isso vai fazer diferença para ele. Porque tem consumidor que quer sobreviver, quer comer, Eu não faz vendo diferença. esse iogurte aqui, ele é uma mistura. Ele não é, sei lá, um iogurte puro, sei lá, tô inventando aqui, mas
Ele não é, mas o meu consumidor, eles me escolhem pelo preço. Aí eu aumento o preço, porque agora meu iogurte é puro, eu falo, não quero saber, você tá caro. É a diferença de quem Não, faz mas produto e quem tem O processo. preço, geralmente. Produto e Exatamente. processo. Você também tem o cliente que olha para produto e o cliente que olha para processo. Você vai ter o cliente que vai olhar para preço e o que vai olhar para qualidade. Ah. Aí a pergunta do Antônio, qual é o seu cliente? Ele é o cliente do produto? Ou ele é o que vai olhar para a sua... É com esse cliente que você está tendo? O que sua marca vende? O que você quer com sua marca? O que você quer vender na sua marca? Vamos falar assim, se você está vendendo uma credibilidade, essa marca de mistura não vende credibilidade. Ela vende preço. Ela vende preço. E Sim. toda vez que você vende produto, você tem um concorrente. E o maior fator determinante de produto é preço. É preço. Quando você vende produto, você também vende preço. Ah, lancei um queijo mussarela. E o preço do quilo mussarela é qual? Depende. Hoje. Tá R$34? Não, hoje já tem um mussarela. No mercado final. Vamos colocar. No mercado final vai ser dessa faixa. Vamos pôr R$34 o quilo da mussarela. Fulano, R$34. Ciclano, R$33,80. 35. É isso. Você está vendendo produto. Mussarela, marca XYZ, produzidas, não sei o que, contando história, ela tem um posicionamento diferente. Tem supermercado, você falou no segundo final, que vende dessa forma, mussarela. Mussarela premium com o nome da marca, R$40. Mussarela, R$34. Entendeu? Aí a pessoa você não sabe a origem, né? Ela tem o prêmio com a mais cara com o nome da marca e outro só mussarela. Você não sabe genérico, nem né? qual que você está comprando. É genérico. Você não sabe nem qual marca que é. Essa discussão, ela vai a noite toda, se a gente tentar, né? Porque Eu não tenho. ela não tem fim, Porque ela é que a gente está falando aqui é de ser uma coisa. A marca é muito pessoal, é da empresa, de todo o histórico, do público. Então eu não tenho como te dar uma fórmula assim, Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você trabalha com muitos laticínios. Você viu algum laticínios grande lançando um produto com amido com a mesma marca dele? Sim. Ele Eu vou ensinar um exemplo, vou te ensinar um agora que é assim, a Nestlé fez isso. E ela com o leite moço. E o que aconteceu com ela? Sim, ela foi até penalizada nisso. Aí ela porque ficou na mídia como negativa, não sei se foi. Geralmente, quando uma marca construída faz isso, ela lança uma outra marca. Sim. É o mais comum. É o mais comum. Para não vincular. Então a história dessa marca X, eu vou respeitar e vou manter. Meu preço dessa marca X foi construído, vou respeitar e vou manter. Se ela lançar um produto similar, no caso, vocês citaram, foi um erro da marca, certo? Vamos falar assim, que induziu e confundiu o consumidor. Confundiu. Perdeu uma marca líder de mercado, perdeu o poder de confiança, né? Você gosta de comida com catupiry? Pizza, essas coisas? Acha catupiry mesmo. Catupiry é a marca, né? É marca. Só que agora vem. É difícil. Isso tá mudando. Agora vem requeijão. Só vem maisena. Catupiry. Mas isso tá mudando agora. Por exemplo, eu já fui em pizzaria onde tem a marca Catupiry lá cardápio. no cardápio. A marca A marca Catupiry. Catupiry é a marca. Exatamente, Assim como eu já é o fui, por exemplo, na Spoleto, a marca do mussarela de búfalo era Nordestino. Sim, O cardápio tinha a marca Nordestino. sim. Certo? Então, ou seja, nós estamos falando que a minha origem é essa. Mas se você não quer o requeijão ou aquela mistura, que às vezes você vê que negócio, né? Você tem que. Se você é a empresa que faz o bom, que todo mundo gosta, você tem que exaltar. Você tem que saltar e brilhar o relacionamento ali, do pai. E Você tem que o brilhar. cara acontece naturalmente. Vamos falar assim, uma marca estruturada, ela não vai lançar um produto genérico, ela vai acontecer o quê? Sim. Um exemplo que aconteceu no Brasil, vamos falar assim, é negativo. Ninguém quer pular com um projeto negativo. Sim, com certeza. Exemplos de novo, por exemplo, mussarela de produtos relacionados de búfalo, se eu não me engano, são poucas laticínios que são vinculados ao selo de pureza de búfalo. Sim, são poucos. Acho que não são nem 5% da produção. Ela comentou sobre isso. É muito pouco, se eu não me engano, eram 10 ou 12 do Brasil. Teve um caso interessante que aconteceu, acho que eu até te contei. Você lembra do que eu te contei da água de coco? Eu fui comprar água de coco. Não sei escolher. Tinha 3 marcas de água de coco, caixa. Não sei escolher diferente. Todos mais ou menos o mesmo preço, diferentes centavos. Só que uma delas estava escrito baixo teor de sódio.
asterisco, como todo coco. Aí quando a água de coco. Uma. Só que uma falou. Peguei ela. É o que a gente sempre fala do Por mais que eu óbvio. O saiba- óbvio tem que ser dito. Por mais que eu saiba disso, as outras não A falaram. marca só Sim. torna o exemplo As da. outras- pode ser que o outro então tenha mais sódio. Já ficou Gente, isso entra na cabeça da Essa gente. informação já me traz uma desconfiança. Eu não quero ser enganado. Essa aqui tá me dizendo que, como todo coco, ela também tem. Sabe o que eu gosto, Camila? Eu gosto Cara, por exemplo, muito interessante. quando a gente né? lança assim, você falou, o óbvio tem que ser dito. Mas é mais legal quando a gente fala que não é óbvio. Aí a marca torna mais personalizada, mais única. Sim, sim. Certo? Então, se a gente conseguir, vamos falar assim, falar que o leite da venda vem da minha fazenda e a minha fazenda tem X funcionários, X de origem, não sei o quê, sabe? Já vou trilhando uma coisa única que só eu faço. Sim. Galinha livre. É muito diferente. Só eu faço. É muito diferente. Então, ou seja, na hora que a gente entra numa empresa, assim, a primeira pergunta que a gente faz, o que é proprietário seu? O que só você faz? Sim. Em que você é foda? Pode falar? Foda? Pode falar. Em que você é foda, né? Sabe? Vamos falar assim, eu sou... É qualidade. Não, qualidade eu sei. É o mínimo. Fulano, É o qualidade é o mínimo. mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Aí a gente consegue achar. Aí eu tenho História. uma história. A gente vai encontrando, de repente a pessoa vai contando a história, ela fala, porque tinha. Por isso que é o nome da marca, tinha um carro de boi que fazia nessa. Isso eu acho legal. Isso eu acho legal demais também. Isso eu entender. Aí você vai ter que trazer isso à luz. Você vai ter que jogar a luz ali, onde antes tinha sombra. Ninguém estava vendo. Você joga a lanterna ali para poder. Sim. Né? Isso vai dar propriedade ao produto. Certo? Tem quantas marcas são muito parecidas e falar, esse produto é melhor que esse. É o mesmo produto. Sabe? É a marca. Sim. A gente vê muito casos desses, né, Paulo? A gente lança uma embalagem nova, aí o cliente liga lá na empresa e reclama, o produto anterior era melhor. O produto é o mesmo. Só mudou a O produto embalagem. ficou pior. O produto ficou melhor. Os Só dois mudou a lados. embalagem. Só mudou a embalagem. É a percepção, é o raciocínio lógico, é a lembrança. Então, isso aqui é coisa que a gente defende muito. Vou falar assim, a gente tem que mergulhar na empresa, tirar o que é dela e o que merece ser visto por ela. Tem até uma frase ali, o talento de descobrir a característica única e comercializável de um produto é o maior dom do design. E realmente. Ao momento que eu descubro o que é único seus e se isso é comercializável, o caminho é muito mais fácil de percorrer. Sim. Ainda do varejo é difícil, né? Mas o caminho é muito mais fácil. E aí tem lá, ajudando, mexendo a empresa, tem vocês para ajudar isso aí, né, cara? Porque eu acho que muito pouca gente tem acesso a isso, para te falar a verdade. A gente... Se você quiser falar um pouco agora, que a gente já está finalizando sobre a Obá e por que um laticínio que está escutando a gente deveria procurar a Obá para criar essa identidade. A Obá, vamos falar assim, a gente gosta do que faz, a gente ama o que faz e a gente é parceiro da empresa, certo? Esse envolvimento, esse olhar, por exemplo, que não está viciado, vivendo esse cotidiano todo dia para achar as coisas novas, para abrir a cabeça, através de consultoria, através do design, através de conversas, através de rodadas de negócios. Então, ou seja, essas possibilidades que a gente oferece. E a gente tem uma equipe bem legal, bem boa no que faz, que traduz esse bate-papo em uma estética em que ela é reconhecível. Posso citar várias marcas aqui, que se eu falar da marca, vocês vão lembrar da embalagem. Com certeza. Esse é um ganho, certo? Eu lembrei da marca, vocês vão lembrar da embalagem. Vocês vão lembrar até da sensação do produto. Mesmo que ela não seja líder, que ela seja pequena, certo? Então, o que a gente defende? A estratégia, o design representando a estratégia, certo? E a cultura da empresa ser uma coisa natural dela, certo? É um trabalho muito gostoso, um envolvimento muito satisfatório, né? Podem falar assim, desses 500 clientes, eu acho que praticamente todos os clientes, praticamente não, Todos. todos os clientes acredito estarem muito satisfeitos com o resultado final, certo? Eu acho que a gente leva para o cliente uma experiência de marca, mais do que só o design, uma experiência de design, porque é o que o Antônio falou, ele senta aqui, ele vai ter
Quando ele vê, ele está no meio de uma consultoria, de uma conversa, de uma... Então, Não, eu tive uma consultoria aqui agora. Não, deu. Sinceramente, assim, os meus questionamentos são a vivência do laticínio. Então, o que vocês passaram para mim agora foi uma consultoria. Então, eu aprendi muito com o que a gente me falou aqui. Aí Então, sim, viu? essa experiência, né? Não, de todos, esse foi o melhor podcast, tá? Quem não é de Minas, gente, não sabe. Quem não é de Minas não tá preparado para essa mesa aqui, ó. Tem uma regra aqui no escritório que na hora que sai o podcast a gente fala de valores. Você vai estar olhando para mim, grave isso. Nós temos uma proposta aberta que eu fosse lá. Gente, olha a estratégia. Olha a estratégia. Não, os caras diferenciados, né? Diferenciado. A estratégia aqui é bem psicológica. Parte, Trabalhando sensação. Não, agora foi vínculo, 100% de vínculo aqui, ué. Trazer essa receptividade, esse envolvimento, deixar o cliente à vontade, é a hora que a gente tira o melhor. Certo? A primeira conversa, talvez a gente não consegue pegar, tem que descontrair um pouquinho, deixar essa liberdade. Mas a tradução ela é bem fiel. A gente tem mais de 90% de aprovação no primeiro projeto. Certo? A gente deve ter aí uma questão que é muito medida por universo da publicidade, do design ao prazo. Tem mais de 90% também de prazos em dia, certo? Tem um empecilho, um ou outro, que a gente conversa e avisa por quê, porque a gente quer entregar o melhor, talvez a gente mudou de ideia aos 90 minutos do segundo tempo. Então, ou seja, nós somos uma empresa preparada, certo? E receptiva, e a gente faz parte, nossa tagline, nosso slogan é design que marca. A gente quer realmente marcar, ser um marco inicial, um marco do meio do processo da empresa. Eu acho sensacional. Alguma consideração? Eu queria que você, cada um de vocês... Fechou ou fechou uma proposta? Não, é impossível agora a gente sair daqui sem falar. Eu fico até sem jeito agora de falar. Vou pensar, não tem nem como pensar. Eu queria que vocês pudessem deixar uma frase que fosse ficar estampada para todos os laticínios, todas as empresas. O que vocês falariam? Se todo mundo estivesse ouvindo vocês agora. Todos os laticínios. Todos os laticínios, principalmente. Quem estivesse escutando esse podcast agora, o que vocês falariam? O que vocês falariam? Nossa. Difícil, né? Vamos embora. Não, tô despreparado aqui. Vai falar. Esse é o peso do cargo de ser psicólogo. Se você não é psicólogo, Você vai ter uma frase inspiradora. sim, você não vai dizer. Eu gosto muito de uma frase que é assim: acreditar que é possível não é otimismo, não é só talento. É trabalho, é dedicação e estratégia. Certo? Então, assim, nós estamos aqui para acreditar que é possível. Certo? Nós já vimos marcas transformarem, nós já vimos marcas pequenas virarem grandes, nós já vimos empresas mudarem de cultura para o melhor, certo? E ajudamos nesse processo, participamos desse processo, vivemos esse processo. Então, ou seja, eu acho que o primeiro passo é a gente acreditar, ter pessoas boas do lado. Então, você já faz acreditar que tudo é possível, não é otimismo. Eu gosto muito dessa frase. Eu sempre trabalhei ela para minha vida. E a gente trabalha muito, né, Paulo, para que os sonhos se realizem, né? Os nossos clientes, nossa equipe, nossa estrutura. Show. Boa sorte agora, Paulo. Como é que é? Boa sorte agora pra você falar. Não, eu concordo com o que ele diz, mas eu só acrescento a questão que eu diria, deem uma chance para a marca de vocês, para a personalidade da marca, para criar, para fortalecer isso, sabe? Eu também ouvi isso na minha vida já, que o importante é que ninguém consegue nada sozinho. Se alguém te disser que conseguiu alguma coisa sozinho na vida, no mínimo essa pessoa é ingrata. É o mínimo. Então, que é falácia. Assim, não tem. Então, a gente precisa, sim, de estar cercado de uma boa equipe, de boas pessoas, né? E quando a gente se propõe a ser uma experiência para o cliente, a gente se propõe a mostrar isso para ele aqui, né?
não vai, ele vai sair daqui com uma experiência de, no mínimo, falar, poxa, dá para confiar, dá para tentar. Que eu sei quanto às vezes é difícil a gente mudar a mentalidade, o mindset das pessoas, é complicado, né? A gente não é de um dia para o outro que a gente muda uma cultura. Mas o que eu diria é, dê uma chance, né, para a marca de vocês, para o negócio de vocês e venha conversar, vem conversar com as pessoas que entendem desse assunto, seja qual for a área, no design, ao bar, né, em outra área de embalagem, tem fornecedores bons para indicar, né, de fazer, que podem. Então, assim, estejam cercados de boas pessoas, de profissionais competentes no que fazem. A frase que eu gosto muito também uma frase que eu gosto muito, ela é de um proprietário do João Lúcio, proprietário da de Porto Alegre. Ele fala assim, fazer negócios com pessoas boas é difícil. Imagine com pessoas. Então, ele foi um grande professor aqui dentro do escritório para mim. Essa frase também me impactou muito. Então, na hora da gente descrever a verdade de cada um, certo? Isso tem que vir assim, do coração mesmo, sabe? Eu acho que isso é muito legal. A gente fala de valores, medo de investimento, etc. Certo? Design é caro, vou trabalhar com ele que é caro. Não é a questão de ser caro ou ser barato, é o resultado. Sim. Certo? É o tempo, é o envolvimento, o engajamento. E a questão de valores, a OBA hoje tem uma política, a gente não deixa de trabalhar por valor. Certo? A gente sabe o custo hora nosso. É claro que a gente, como empresário, a gente não trabalha abaixo do custo hora, mas em muitos casos a gente faz custo hora, faz projeto, divide parcela em projetos até 20 parcelas. Certo? Então, ou seja, para quem quer investir e sentir essa diferença, sendo bem sincero como empresário, valores não é o que a gente tem que preocupar. Certo? Queria agradecer vocês pela oportunidade de participar desse CastLac. Sem dúvida, eu falo que todo final de CastLac eu falo que esse foi o melhor CastLac que eu já fiz. E assim, porque cada um que a gente faz, a gente aprende muita coisa, e hoje para mim foi uma aula sobre marca, sobre identidade, sobre uma série de outras coisas, sobre psicologia da marca, né? Então, assim, queria agradecer por ter aberto as portas, né, da OBA pra gente, a gente tá aqui dentro esse escritório lindo. Esse escritório lindo deles, abriram as portas pra gente. E, então, assim, gratidão por isso aí. E, pessoal, esse foi mais um CastLac. Na descrição a gente vai colocar os contatos da OBA, site, telefone, para vocês entrarem em contato. E assim, o que eu trago para vocês? O contato que eu tive até hoje do trabalho deles é extraordinário. Eu tenho clientes que a gente indicou e que fez o trabalho com eles, e assim, é mais do que satisfeito. E a gente indicava o OBA desde antes de conhecer eles, desde antes de ter um contato mais próximo, a gente sempre indicou pelo resultado que é incontestável. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado.